Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo, por esse momento que estamos aqui. Obrigado por cada um que se fez presente, também pelos que não puderam vir, Deus. Que o Senhor possa, Deus, expandir nossos horizontes nessa noite. Tua graça venha iluminar nossa mente, nosso entendimento, para compreendermos as coisas concernentes a Ti. Te peço pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor continue cuidando de nós, de nossas famílias, e grato a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, bem-vindo aí a mais uma reunião do grupo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, mais especificamente os 100 anos, e os 100 anos da teoria da relatividade geral. Em cima está Café com Ciência, porque foi usado no projeto do grupo em Sergipe, né, que eu participei, e essa foi uma das apresentações que eu pude levar para o grupo de lá, né, que eles chamaram esse projeto de Café com Ciência. E aí um dos textos a respeito de fé cristã e ciência foi esse, que tem esse título, né, os 100 anos da relatividade geral. E ele é um texto da ABC2, que ele pode ser encontrado no site da ABC2, e eu tive contato com ele e achei ele bem interessante, porque conforme a gente vai ver, né, a gente vai observar como um pouco de como se desenvolveu a teoria do Big Bang, né, que é chamado hoje de modelo cosmológico padrão, a partir da relatividade geral do Einstein. Como três cientistas, eles tiveram uma abordagem diferente diante dessas novas descobertas no início do século XX, certo? Então, para começar, né, eu fiz até uma brincadeira aí no sumário de trajetória, que é um conceito também que vem em física, né, e vai ser o nosso caminho aí que a gente vai percorrer, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre o que é a teoria científica, né? Depois sobre a origem da teoria do Big Bang. Depois ateísmo e oposição ao Big Bang, ou seja, os enfrentamentos que essa teoria teve hoje, teve na época. Quarto ponto vai ser Lamaitre e a gafe do Papa. É até interessante que eu vou comentar um pouco sobre Lamaitre, né, que era um papa, e Lamaitre, aliás, que era um padre sacerdote da Igreja Católica, e o que aconteceu aí quando o Papa soube das contribuições que ele deu à teoria da relatividade. E, por último, as considerações finais, falando que esse texto ele pode mostrar para a gente com respeito à fé e ciência, né? Esse diálogo, que eu, particularmente, é um texto curto, mas bastante coisa e coisas que são bem interessantes. Então, o primeiro ponto, né, a gente começar o que é uma teoria científica, né? E por que eu comecei isso, né? Porque eu vi que a apresentação ela é um pouco introdutória para quem aborda, para quem deseja conhecer o diálogo entre ciência e fé cristã. E eu me recordei que talvez a gente não tenha trabalhado tanto ainda sobre alguns aspectos fundamentais. E eu preferi começar por aqui. Então, eu peguei esse conceito de um dicionário, né, online, em inglês, que ele vai dizer, né, que eu achei uma definição apropriada e, por exemplo, diferente do consenso comum, do senso comum, né, onde a gente encontra teoria, por exemplo, hipótese, teoria científica e hipótese como a mesma coisa, como sinônimos, mas no meio científico, né, quando o cientista ele diz que quando uma teoria científica, ou quando fala a respeito de uma teoria científica, basicamente ele está dizendo que há um grupo coerente de proposições formuladas, né? Ou seja, existem certas pressuposições ali, expressas de alguma forma, que vão ser usadas para explicar um determinado grupo de fatos ou fenômenos no natural. E aí, essas proposições, né, uma das ferramentas que se usa para geralmente exprimi-las, no caso da física, através de leis matemáticas, né? Através de expressões matemáticas, e que elas vão procurar descrever esses fenômenos observados, né? Ou seja, ela vai procurar observar um determinado evento, acontecimentos ou fenômenos, vai procurar formular proposições. Essas proposições, no caso da física, elas vão ser formuladas também através de equações matemáticas. Essas equações elas podem ser testadas por experimento,
E aí esses experimentos vão validar ou não aquelas leis que vão ajudar a montar a teoria científica. E aí, por que isso é importante? Né? Porque as leis elas fazem parte da científica, né? Como ferramenta para poder explicar aquele determinado fenômeno em questão. Né? E aí nós podemos citar, né, a teoria da gravitação universal, né, onde Newton ele faz uso de suas famosas três leis, né, mas também é mais abrangente que isso. Ele também procura descrever os mecanismos e o funcionamento dos fenômenos observados. Por exemplo, no caso da lei da gravitação geral, né, onde a gente tem que a força é igual a uma determinada constante, que ele chamou de G, multiplicado pela massa de dois corpos, dividido pela distância que separa esses corpos ao quadrado. Ou seja, eu expressei através de uma lei matemática, né, de que modo, se eu pegar dois corpos com massa M1 e M2, de que forma, de que forma representar a força que está interagindo um sobre o outro. Né? É uma teoria que, no caso da gravitação de Newton, né, ela explicou uma diversa gama de observações no mundo macroscópico, né? Ela também ajudou a descrever diversos fenômenos que já eram observados. Né? A questão das órbitas dos planetas, a questão de por que os objetos caíam, o movimento dos corpos a nível macroscópico e assim sucessivamente. Né? Mas aí, naturalmente, né, ela deixou algumas questões que estavam em aberto, né? Inclusive, por exemplo, na época de Newton, que ele formulou o seu trabalho, né, ele acreditava firmemente de que, por exemplo, o tempo ele era absoluto, né, ou seja, ele seria o mesmo para qualquer observador em qualquer canto. Isso é uma coisa que a teoria da relatividade ela vai ir de encontro, digamos assim, né? Então, né, a origem da teoria do Big Bang, né? De que forma ela se originou, né? A gente pode naturalmente comentar de que ela tem também raízes em alguns comentários que Galileu já fazia, né? Mas a gente vai dar ênfase aqui em três personagens principais em questão, né? Que são eles o Einstein, o Lamaitre e o Fred Hoyle, né? Que eles vão assumir posturas distintas diante das descobertas aí do Einstein. Então, primeiro trabalhando aí Einstein, né, que foi Einstein, ele nasceu em na Alemanha, e diferente muitas vezes do que eu já observei em alguns comentários, ele começou aos 12 anos seu estudo em ciências, e ele era um dos melhores da sua turma, né? Diferente talvez de algumas concepções ou relatos que a gente já tem ouvido falar, né? E que Einstein ele não tinha muita aptidão intelectual e assim sucessivamente. Mas na realidade isso era um mito e ele, se não era o melhor, sempre estava ali entre os melhores na sua classe na área de ciências. Né? E ele foi criado com a base religiosa, isso é interessante saber, né? Mas quando ele vai começar a estudar as ciências, ele começa a ter o abandono das suas convicções, né? Pelos cientistas, né? Ele é tido como o maior físico do século XX, né? E alguns chegam a dizer de que ele é uma das maiores mentes científicas que já surgiram desde Isaac Newton. Né? E aí, falando sobre a sua trajetória, eu acho que ficou um pouco, tem uma parte ali que foi engolida, mas aí, né, em 1900 ele formou-se na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça, né? E em 1905 ele publicou aí a sua tese de doutorado e mais 4 artigos. Né? E foi justamente nesse ano que foi considerado como o ano de ouro para ele, né? Onde ele publicou aí onde ele deu diversas contribuições, né? Foi considerado um dos anos mais produtivos na sua carreira. Né? Por exemplo, em março ele realizou seu trabalho sobre fótons, que é na área sobre o estudo da luz, né? Em abril ele terminou a sua tese de doutorado. Em maio ele fez um artigo sobre o movimento browniano. Em junho ele
preparou, publicou o artigo da teoria da relatividade especial, né? E em setembro, como consequência do seu trabalho na relatividade especial, ele formulou a famosa equação aí que relaciona a energia e a massa de um corpo, né? Ele vai dizer, né, que a energia é igual à massa do corpo vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é representado por essa letra C. 10 anos depois, né, ele trabalhou sobre a relatividade especial, né, e 10 anos depois de ele trabalhar, ele generaliza essa sua teoria, né, que era a teoria da relatividade especial ou restrita, e por isso que ela ganha o nome de relatividade geral, né. Em 1915, dia 25 de novembro, é o ano em que ele apresenta justamente a sua versão final, né, na Academia de Ciências. E aí, né, quais vão ser os postulados da teoria especial da relatividade, né, que aí está em inglês, a TSR, né, Theory Special Relativity, e basicamente o Einstein vai propor, né, dois postulados básicos. O primeiro dele, que as leis da física são idênticas ou equivalentes, referenciais inerciais, e a segunda dela é de que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores. E aí, né, eu não vou adentrar muito a fundo, né, nessas questões, né, por conta do tempo, mas é interessante que, basicamente, a partir desses dois postulados, ele provocou uma revolução, né, uma mudança de compreensão, teve consequências aí na compreensão de como era o espaço e o tempo, por exemplo, e diversos outros fenômenos que eram observados. E aí talvez se pergunte, né, porque até então, ou demorou-se tanto, né, em formular uma teoria que expandisse aí a teoria da gravitação universal de Newton. Acho que um dos primeiros fatores, né, que no final do século XIX, os físicos, a comunidade científica na área da física, acreditava que já sabia de as coisas importantes na área da física haviam sido descobertas, mas de que o estudo aí de Einstein forneceu um novo horizonte para diversos outros acontecimentos, né? Juntamente com a relatividade, veio depois a mecânica quântica. E aí, quais foram algumas das implicações que esses dois postulados eles tiveram, né, na teoria da relatividade especial, né, tiveram? Basicamente sobre a compreensão de como era o espaço e o tempo na época. Conforme eu havia dito, né, a crença e o espaço, e especialmente o tempo, né, eles eram absolutos, ou seja, qualquer observador em qualquer lugar, em qualquer momento do espaço, o tempo passaria de forma igual para ele. Inclusive a crença de Newton aí reflete muito bem isso, mesmo sendo alguns séculos antes aí de Einstein. Outro ponto de implicação na relatividade especial é a equivalência de massa e energia, né? Ou seja, aquela equação que eu citei anteriormente é igual a mc ao quadrado, ele justamente foi uma das implicações da teoria especial da relatividade, né? Ah, e outro ponto que eu esqueci de falar, voltando aqui um pouco, esses dois postulados eles são para a teoria especial da relatividade, enquanto a teoria geral da relatividade ele vai excluir essa parte aqui ó, de referencial inercial. E basicamente ele vai expandir ou englobar a teoria especial da relatividade. E uma das implicações de observações que a teoria geral da relatividade teria era justamente observar um desvio gravitacional para o vermelho, né? A questão da gravidade, né, deformando o espaço e o tempo, e aí de que em objetos muito massivos, como por exemplo galáxias, estrelas muito grandes, seria possível observar um certo desvio no espaço, desvio para o vermelho, né? Posteriormente aí foi detectado como uma das comprovações da teoria geral da relatividade. E aí, como eu havia falado, né, uma das implicações foi justamente a compreensão de como é o espaço e o tempo, né? E aí, para a gente aguçar um pouco os nossos sentidos,
A gente pode, por exemplo, né, aquela velha pergunta que talvez alguém já tenha feito para você, qual é o caminho mais curto entre dois pontos de um espaço, né? E aí, naturalmente, né, na geometria, que chama geometria euclidiana, né, talvez isso, do ponto de vista do senso comum, seja mais compreensível e que a distância entre quaisquer dois pontos na geometria euclidiana é uma reta, né? Só que com as implicações da teoria geral da relatividade, observou-se, por exemplo, com a modelagem proposta na geometria do espaço-tempo, que Einstein vai descrever, né? De que, na verdade, né, por exemplo, em algumas superfícies, como é o caso do universo, né, por causa de objetos massivos que deformam o espaço, mais próxima entre esses dois pontos não seria mais uma reta, mas seria aí, por exemplo, um ponto que daria uma aparência aí de uma espécie de arco de círculo, né? E aí isso muda a compreensão, né? Que, por exemplo, isso inclusive é usado hoje para viagens entre países, né? Ou entre distâncias muito longas, como a Terra não é plana, né? Para a infelicidade dos terraplanistas, a curvatura, inclusive, da Terra, ela faz com que as melhores trajetórias no percurso de avião elas sejam traçadas. E aí, nesse caso, eu mostrei esse exemplo aí, que, por exemplo, se você quer ir de Nova York a Lisboa, pela geometria convencional, né, a geometria euclidiana, que nós estamos talvez mais acostumados, a distância natural mais próxima seria essa que está tracejada aí, né, uma reta. Só que por causa da curvatura, ou porque a Terra ela é redonda, tem um formato esférico, o caminho mais curto, pasmem aí vocês, que talvez não estejam tão acostumados, alguns de vocês, é essa linha aí que eu acho que está em lilás ou roxo, né? Ou seja, de que dependendo da geometria do meu espaço, né, a distância entre dois objetos, elas podem se alterar, né? Ou seja, de alguma forma, né, Einstein previu na sua teoria geral, ele expandiu isso a partir da teoria especial, né, de que de alguma forma a massa estava interagindo com o que ele chamou de espaço-tempo. E aí, né, por que essa teoria ela foi tão importante? O que rompimento ela ocasionou, né? Porque antes da teoria geral, o universo ela tinha, é, ele era visto, né, com essas três características. Ele era homogêneo, ou seja, esperava-se que a sua densidade em qualquer parte fosse a mesma. Ele era estático. Acho que esse terceiro ponto, vale salientar que ele era eterno, ou seja, ele existiu desde sempre, né? Só que a partir da TGR, né, com as implicações aí, foi visto que, especialmente a partir das equações de Einstein, que era esperado um universo não homogêneo, um universo dinâmico. Uma das coisas que talvez tenha surpreendido muitos, da comunidade científica também, é que ele teve um início aí, um começo no tempo, né? Então, ele ocasionou aí, de modo geral, uma ruptura do pensamento científico até então, né? No que se acreditava até então, não só em termos de espaço e de tempo, mas na própria compreensão de características do universo, né? E aí, né, por exemplo, eu falei aí da deformação do espaço-tempo, esse desenho aí acho que representa bem, né? E das observações que comprovaram aí o que era esperado a partir dos postulados da teoria da relatividade geral era que justamente objetos com grande massa, como a Terra, como o Sol, ou como estrelas grandes, galáxias principalmente, eles deformassem o que hoje se chama de espaço-tempo, que é basicamente essa imagem aí destacada que está em quadriculado, em destaque aí com linhas brancas e no fundo azul, esse seria o espaço-tempo, né? Seria aí, de modo que, conforme vocês podem observar, né, esse objeto aí, que no caso era o Sol, ele provocava uma deformação do espaço e assim alteraria a observação de determinados corpos no universo, né? No caso do eclipse aí que ocorreu em 29 de maio, na cidade de Sobral, em 1919, era esperado, né, que a estrela, uma determinada estrela, ela fosse observada
justamente onde tem aí observed. Enquanto que a sua posição real prevista, né, é essa que está aí destacada em linha vermelha, no final da linha vermelha. Né? Ou seja, uma das comprovações que foi esperada aí em 1919, 5 anos, 4 anos após, né, quase 4 anos após Einstein apresentar sua versão final da teoria geral da relatividade. Né? Após Einstein publicar o seu trabalho, né, ele ficou disponível para outros acadêmicos estudarem e verem se aqueles seus postulados eles eram de fato verificáveis. Né? E aí, nesse contexto, né, a gente foram surgindo aí meios, mecanismos na área de instrumentação que possibilitaram fazer algumas medidas, né? E aí nós naturalmente, né, vamos falar de uma das pessoas que estudaram a fundo aí as equações propostas pela versão final da teoria geral da relatividade, né? E aí o Georges Lamaitre, né? Ele é um belga, né? Ele foi sacerdote católico, físico e astrônomo, ou seja, ele se dedicava tanto à atividade científica quanto religiosa. E o interessante é que houve uma época, né, que ele se voluntariou aí na Primeira Guerra Mundial, né? E foi justamente nesse contexto que ele começou a se interessar por estudar física e matemática, nesse contexto aí de Primeira Guerra. E aí a sua formação é com respeito, ele é formado em línguas clássicas, humanidade e teologia, e em 1911, né, ele tentou aí sua formação na área de engenharia, né? Mas ele acabou, se não me engano, não completando a sua formação, e depois aí dele se voluntariar segundo a Primeira Guerra, ele adquiriu o gosto pelos estudos na área de física e matemática, que foi no retorno aí da Primeira Guerra, ele se licenciou, né? Em 1920, ele tem a sua pós-graduação em teologia. Em 23, ele é ordenado aí como sacerdote da Igreja Católica. De novo, eu comi o espaço no final. Mas em 23, 24 é quando ele se debruça aí profundamente nos estudos sobre as equações de Einstein. Quando aí, inclusive, ele vai descobrir que, ele vai, digamos assim, notar de que na descrição das equações, né, Einstein tem inserido uma determinada constante, chamada de constante cosmológica, que não correspondia a algumas coisas que eram esperadas. Em 27 ele tem um doutorado, e essa parte aí que ficou suprimida é que ele foi presidente na Pontífice Academia de Ciências. Ou seja, ele teve uma carreira aí, tanto enquanto sacerdote quanto enquanto cientista, bem notável, né? Talvez menos notável na sua parte religiosa, mas a gente pode observar que a compreensão dele dessas duas áreas o motivou a ele ter certas posturas diante da teoria corrente proposta até então. E aí, né, notadamente, quando Lamaitre vai estudar os trabalhos de Einstein, né, uma das implicações, né, é de que inclusive, Lamaitre vai propor a ideia do que foi chamado de átomo primordial, e, assim, a grosso modo, bem grosso modo mesmo, né, ele propunha a ideia de um começo para o universo, né, ou seja, ele abala muito a crença, até então, do que se compreendia sobre a existência do universo. Né. E aí, num dos seus primeiros encontros, né, quando Lamaitre está conversando com Einstein, né, e vai falar sobre a sua proposta do átomo primordial, o Einstein, né, ele reconhece de que a matemática do padre é muito notável e muito boa, mas a sua física ela era abominável, né? Ou seja, as implicações das equações, né? Enquanto Einstein aceitava as equações, mas não as implicações físicas, o Lamaitre procurava aceitar tanto uma quanto a outra. E aí ele surge no outro segundo encontro, quando ele mais uma vez tenta conversar com Einstein sobre a ideia do universo ter um início, né? E uma das respostas de Einstein, né, para cortar a conversa, ele vai dizer não, não, não. Isso sugere muito a criação, ou seja, se o universo ele teve um começo, né? Um começo no seu tempo, conforme as propostas iniciais elas convergiam. Então,
Einstein, né, parecia ter um certo receio por trás aí dessas implicações que as suas equações sugeriam, né? Inclusive, o seu trabalho, né, conforme eu já falei, ele inseriu uma determinada constante e o Lamaitre, quando foi investigar matematicamente isso, né, ele percebeu que não estava coerente, né, com uma proposta do trabalho como um todo, né? Ou seja, era preciso haver uma coerência matemática, que o Lamaitre aí com a sua formação em física e matemática ajudou a descobrir, né? E aí, um tempo depois, né, se não me falha, Lamaitre na rádio BBC, né, ele começa aí a explicar sobre a sua teoria, né, sobre os primeiros passos, os passos mais concretos e concisos em direção ao que se chama de modelo cosmológico padrão, né, que é a teoria do Big Bang hoje, e de que após ele ouvir a explicação aí do Lamaitre, né, ele finalmente ele se converte, entre aspas, né, a sua própria teoria, né. E aí ele diz uma frase, né, esta é a mais bela e satisfatória explicação da criação que eu já ouvi, né. Ou seja, após relutar bastante, né, após outros encontros, Einstein acaba se convencendo aí das implicações da sua teoria geral da relatividade. E é interessante porque nessa sua primeira postura, a gente observa o quanto ele foi resistente, né, influenciado, né, aí uma opinião aqui do que eu havia estudado, né, talvez pelas suas convicções religiosas até então, e também, né, pela crença da comunidade científica na época, né? E conforme eu já falei, tinha o universo como eterno e que também não somente o motivo religioso, mas o motivo científico também, eu acho que deve ser levado em conta aí nesse aspecto do Einstein. Nenhum dos dois eu considero que deve ser também ignorado, né? Acho que essa segunda frase aí revela bem de que o motivo religioso ele não deve ser ignorado aí com relação a Einstein aceitar as implicações de sua teoria. E aí, né, nós temos aí uma terceira postura, o Lamaitre, né, ele naturalmente aceitou as implicações, Einstein ele foi resistente, né, ou seja, é bem provável que, por causa da sua formação, né, na área de teologia, do seu conhecimento, Lamaitre ele tinha tido uma certa facilidade, não que isso tenha sido preponderante, né, mas ele como físico e astrônomo, principalmente na parte matemática, né, ele teve uma facilidade em aceitar as implicações e também com a sua cosmovisão aí cristã trinitária, né? Einstein teve um pouco mais de relutância e agora nós vamos ver uma terceira forma com a qual foi abordada aí essa nova teoria que estava emergindo no início do século XX. A teoria até então que havia sido concorrente ou proposta como concorrente ao modelo cosmológico da teoria geral da relatividade, geralmente veio ser chamado de Big Bang, né? Chamado de teoria do estado estacionário, né? E com respeito à expansão do universo, né, por exemplo, a grosso modo, né, nós temos aí essa figura menor, onde, conforme vocês podem ver, né, esses desenhos destacados aqui em azul, na forma de uma espécie de elipse, né, elas estão próximos aqui, enquanto à direita eles estão mais afastados, né, e daí, né, para naturalmente se expandir, né, com o passar do tempo, uma das coisas que ela pressupõe, mas não conseguia explicar na teoria do estado estacionário, é de como a matéria se criava continuamente, né? Ou seja, se ele estava se expandindo, que isso era uma coisa que já tinha evidências sobre a expansão do universo, né? Diferente do modelo do Big Bang, ele não explicava como essa matéria estava ou ela estava sendo criada por mecanismos até então desconhecidos, né? Mas ela também procurava propor, em contraponto ao modelo de propor um início no tempo, ele propõe aí de que o universo, na teoria do estado estacionário, ele era essencialmente eterno e imutável, né? Uma das motivações para isso, né, vai explicar, né, que somos obrigados a aceitar como com condições arbitrariamente impostas por nenhuma razão que entendamos. Isso aí é uma declaração do Fred Hoyle, né, sobre por que ele não quis aceitar o Big Bang e por que ele preferia a teoria do estado
estacionário, né? Porque haviam razões, como por exemplo essa da matéria sendo criada, que ele não conseguia compreender, né? E que fugia realmente, escapava aos mecanismos que até então eram usados para se estudar, né? E por ironia do destino, talvez, né? Quem cunhou o termo Big Bang, né, foi o próprio Fred Hoyle, né, em 1949, em uma entrevista na rádio BBC, né. Ele aí falando, juntamente com outros pesquisadores, né, ele cunhou o termo, que veio a ser conhecido posteriormente como modelo cosmológico padrão. Só que o que aconteceu, né, após o passar do tempo, né, as evidências, os instrumentos de medição, né, eles foram, aliás, as observações, eles foram acumulando cada vez mais evidências para a teoria geral da relatividade, para as previsões, né? E vocês lembram que no começo eu falei que havia um desvio gravitacional para o vermelho e poderia ser detectável, né? E aí, né, em 1965, esses dois astrônomos aí, astrofísicos, Arnold Penzias e Robert Wilson, inclusive eles rendeu, se não me engano, o Nobel, eles, fazendo as suas observações, eles descobriram uma determinada interferência, né, que eles estavam recebendo constantemente nos seus registros, né? E aí, né, naturalmente, se quem trabalha aí com instrumentos de medida, né, quando você vai medir alguma coisa, se você tem uma interferência ali, você vai procurar descobrir quais são as causas daquela interferência, né, que é que está causando. Né? E aí, averiguando isso, eles dois acharam, primeiramente, né, que poderia ser ocasionado por ruídos na própria atmosfera, né? Só que aí, após estudos, né, eles concluíram de que esses ruídos eles provinham não era da atmosfera, era de fora da atmosfera. Posteriormente, eles concluíram que provinha de fora do sistema solar e, consequentemente, eles vieram a descobrir de que isso era justamente esse desvio para o vermelho que era previsto aí pela teoria geral da relatividade. Né? Posteriormente, houveram duas outras missões espaciais, ou dos outros registros, né? Em 89, 1989, o satélite COBE, né? Ele pôde aprimorar, ou pôde melhorar ainda mais aquilo que já havia sido observado pelo Penzias e pelo Wilson em 65. E posteriormente, esses dados puderam ser observados com a nitidez ainda maior em 2001. Ou seja, as evidências sempre acumulavam para que aquilo que havia sido previsto pela teoria geral da relatividade de Einstein. E é interessante, né, que agora a gente vai analisar, né, de como o Papa, né, na época, ele se comportou diante dos estudos de Lamaitre. Lamaitre teve para a comunidade científica e naturalmente impactaram ali os demais, alguns outros setores da sociedade, entre eles a própria Igreja Católica, né, muitas medidas foi impactado, conforme a gente vai poder observar. Né? E aí, né, nós temos uma descrição aí do Papa, né, que ele vai dizer assim, né, parece que a ciência atual, projetando sua visão para trás ao longo dos séculos, conseguiu testemunhar o augusto instante do Fiat Lux, quando justamente com a matéria do nada irrompeu um mar de luz e radiação, e os elementos se dividiram, se misturaram e se estruturaram em milhões de galáxias. Assim como a concretude que era caracterizada das provas físicas, foi confirmada a contingência do universo e também a bem fundada dedução quanto à época em que o mundo emergiu das mãos do Criador. Logo, a criação aconteceu. Nós dizemos, portanto, existe um Criador, portanto, Deus existe. Em outras palavras, né, o Papa, ele conversando aí, teve algumas conversas com Lamaitre, né, ele quis sugerir de imediato, né, por causa das implicações que o estudo de Einstein e Lamaitre havia proposto, né, de que aquela seria necessariamente a forma como Deus havia criado o universo, né, através do Big Bang, né, ou seja,
você poderia, em outras palavras, utilizar uma teoria científica para provar, digamos assim, que a existência de Deus, né? E aí a declaração do reverendo Rodney Howe, né, vai dizer ou vai mostrar, né, de que, sendo mais cauteloso, o Lamaitre ele vai procurar mostrar, inclusive mesmo para o Papa, a maior autoridade aí na Igreja Católica, de que não se poderia cometer esse tipo de precipitação em você fazer de imediato essa ponte entre a sua descoberta científica, por mais abalizada, por mais fundamentada que ela seja, e de imediato querer conectar isso com a religião, com, no caso aí, a questão da criação. Aí, teologicamente, a declaração do Papa confundiu criação, que é inacessível à ciência, com a origem, que é o que a ciência pode investigar, né? Ou seja, ele vai aí descrever, né, de que o Papa ele vai confundir esses dois aspectos. O do ato da criação, que, por natureza, ele não pode ser acessível. Por quê? Porque a ciência, ela, para ela poder se desenvolver, né, ela investiga as causas ou os meios naturais, né? E, naturalmente, peço até desculpa aí pelo jogo das palavras, de que uma das implicações do Big Bang é de que o tempo havia tido um começo, mas de que, da mesma forma, o espaço e o tempo também haviam tido, e inclusive a matéria, ou seja, espaço, tempo, matéria e energia haviam se originado no Big Bang. E como é que a ciência vai investigar os fenômenos naturais antes do Big Bang? Não faz nem sentido a gente também falar em antes do Big Bang, se os elementos com os quais ela trabalha só vieram surgir ao Big Bang, após o Big Bang. Em outras palavras, como ela vai investigar elementos nos quais não se dispõe de espaço, nem de tempo, nem de matéria para poder investigar, porque era essa a implicação natural do modelo cosmológico que estava se formando até então. O Rodney Holder vai justamente dizer de que o Papa ele fez a confusão do ato de criação, que é inacessível à ciência, está além do mundo natural, está além da matéria, está além do tempo, do espaço, com a origem, que é o que a ciência pode investigar, ou seja, aqueles instantes posteriores à grande expansão aí do Big Bang. E aí, qual foi a postura de Lamaitre diante de tudo isso, né? Na verdade, aí John Farrell, citando aí as observações que Lamaitre havia feito, né? Na verdade, Lamaitre, tendo alguma formação filosófica, jamais cometeu o erro de pretender que a criação pudesse ser definida em termos cientificamente significativos. Em outras palavras, né? De você, já que ele tem formação teológica, né? E querer forçar, digamos assim, a barra de fazer com que, de alguma forma, ou necessariamente, a criação, né, ela pudesse ter essas implicações filosóficas. Alguns meses depois da sua desastrada declaração papal, Lamaitre teve uma audiência com Pio XII, na qual procurou demonstrar e fazer afirmações taxativas com caráter de certezas definitivas em questões relativas à interação entre ciência e teologia, não ajudaria na causa da igreja nem no progresso da ciência. Ou seja, por mais bem motivado que isso possa parecer para quem pesquisa na área científica, né, em querer usar aquele arcabouço científico de imediato para poder, por exemplo, provar alguma questão teológica, né, de que isso, na verdade, ela não ajuda na causa, ele vai usar a causa da igreja, mas a gente pode estender na causa cristã como um todo, né, e também no progresso da ciência, né, isso porque ele, na verdade, pode atrapalhar o desenvolvimento natural dessas duas áreas, tanto da área da fé cristã quanto da ciência. Isso porque, por exemplo, né, vamos supor aí, por exemplo, de que alguém surgisse agora com um novo modelo cosmológico diferente do Big Bang. Aí você teria que, por exemplo, ter que ser obrigado a reinterpretar as escrituras, e assim sucessivamente, né?
por exemplo, nesse caso aí, né, o Papa ele fazia o momento de criação, o ato de criação de Deus, lá, por exemplo, descrito em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, como esse no princípio, por exemplo, sendo o começo do tempo. Mas aí, né, vamos supor de que, de alguma forma, um modelo proposto hoje, né, mas de que não tem evidências científicas nesse sentido, é o modelo do multiverso, né? Mas vamos supor de que encontrassem evidências para que existisse um multiverso, né? E aí, uma das implicações é de que não existe apenas esse universo. E aí vai existir diversos outros universos. E aí, como é que você vai agora querer, digamos assim, concordar de imediato o relato da criação ali, de que Deus criou os céus e a terra, vai querer extrair uma exegese a partir de uma observação científica, e isso vai tornar complicado tanto o desenvolvimento natural da ciência, quanto o desenvolvimento natural da teologia. E aí é por isso que, por exemplo, eu acho interessante, nesse contexto aí, já que a gente está falando de criação, né, a proposta do Alton, né, por exemplo, ele dizia ali de que em Gênesis, os capítulos iniciais, né, ele vai falar capítulo 1 a 11, né, mas falando aqui estritamente do capítulo 1, ele vai dizer de que Gênesis 1, por exemplo, ele não está falando nada sobre modelos científicos ou modelos cosmológicos ou do autor da Bíblia querer propor um modelo cosmológico, seja ele Terra Antiga, seja ele criacionismo Terra Jovem, seja ele modelo evolucionário, nenhum desses modelos ali é o que o autor da escritura está procurando propor, né? Ou seja, de que existe, nesse sentido e nesse contexto, uma independência e que ela deve ser preservada para o natural desenvolvimento da teologia, mas de que frequentemente esse diálogo entre ciência, entre a fé cristã e a ciência, ele vai surgir naturalmente. E aí, né, basicamente a gente pode dividir aí entre duas partes, né, ou duas etapas do processo de criação, que se refere à expansão da matéria e da energia e à criação do espaço-tempo. A ciência ela está interessada justamente nesse processo de criação, né, onde ele pode investigar, onde ela tem acesso a esses aspectos, né, do mundo natural, né, enquanto o ato de criação ele está inacessível, né, ou seja, ele é de natureza sobrenatural e, portanto, ele está fora do alcance da ciência, né. E aí, né, quais são algumas lições ou alguns aprendizados que a gente pode extrair, né, eu já disse alguns deles, acerca do diálogo entre fé cristã e ciência, a gente observando a postura de três cientistas diante do mesmo fato, diante da mesma teoria e do mesmo modelo cosmológico, né? E com o passar do tempo foi ganhando força por causa das observações. Primeiro é distinguir o conhecimento científico e o conhecimento de Deus, né? A gente sabe, né, que o conhecimento científico, né, ele pode ser feito, inclusive, por pessoas não cristãs, que ele deve ser respeitado, né? E de que ele está acessível aí a qualquer pessoa que seja aí intelectualmente capaz, né? Independente da sua visão de mundo, né? Da sua cosmovisão. E ele pode ser obtido, digamos assim, em termos naturais, né? Empregando o uso da razão, dos métodos naturais, do método científico, empregando aí toda essa bagagem que a tradição científica já tem até hoje. Enquanto que o conhecimento acerca de Deus, né, mais precisamente o conhecimento acerca do Deus cristão, ele provém da revelação, né? Nós aí temos uma revelação especial, salvífica, que é distinta do conhecimento científico, que ela só pode ser acessada exclusivamente através das escrituras e por iluminação do Espírito Santo. E de que forma isso serve para a gente estabelecer um diálogo interessante entre ciência e religião? É de que, como o conhecimento científico está, digamos assim, nesse mundo natural e o conhecimento de Deus, ele vem aí por revelação, a gente não deve ter, ou não deve ser imediatista em querer estabelecer conexões
científicas, por mais embasadas que elas venham ser, com o conhecimento religioso, apesar dessa ponte ela ser possível, né? Ou seja, esse cuidado aí na interação entre ciência e religião e não ser apressado demais, ele é fundamental, né? Isso porque a própria ciência, né, ela está aí, ela, nos seus modelos, né, ela é muito mais acelerada do que o próprio conhecimento teológico, né? E nesse sentido, né, se você for querer ser apressado em querer fazer essa conexão muito rápida, você pode, na realidade, comprometer de algum modo o conhecimento teológico, o conhecimento acerca de Deus, tido na revelação especial nas Escrituras Sagradas, ao mesmo tempo que você, por exemplo, pode estagnar de alguma forma o conhecimento científico. Ou seja, em outras palavras, né, existe aí uma certa independência entre as duas, mas também cabe ao indivíduo que ele tem o conhecimento nessas duas áreas, de saber lidar com os momentos certos em que ele pode fazer aí a real ponte, a real conexão entre a sua fé e o conhecimento científico, né? E aí Paulo vai dizer, né, 1,16, 17, né, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderes realmente conhecê-lo, ou seja, enfatizando de que esse conhecimento de Deus, né, ele provém necessariamente, especialmente e unicamente da revelação de Deus, enquanto conhecimento científico ele está aí acessível a qualquer pessoa, né? E aí, né, a frase de Lamaitre, né, de que apesar do conhecimento científico e do conhecimento de Deus, eles, em algum aspecto, eles teriam a independência, mas de que também eles estabelecem um diálogo, né? Inclusive, o próprio conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, se elas aí compreendidas dentro da grande tradição da igreja cristã, ela vai nos incentivar, né, de algum modo, a gente realizar uma ciência, né, que ela seja rigorosa, que ela seja boa e de que também ela revela sobre o próprio caráter de Deus, né? Por exemplo, tem uma frase de Kepler, né, que eu acho muito boa, né? Kepler, enquanto astrônomo, né, ele fez descobertas importantes na astronomia, né? E aí ele viu, por exemplo, de que na comunidade, no contexto aí que ele estava inserido, aí século XVI, XVII, se não falha a memória, ele viu, né, que as suas descobertas na astronomia, Deus estava sendo celebrado por causa dessas descobertas, ou seja, a sabedoria do Criador, né, estava sendo revelada nas suas descobertas astronômicas. Ou seja, de alguma forma, apesar de haver alguma independência entre essas duas áreas, alguma independência, ao mesmo tempo, o diálogo entre elas, especialmente se você partir da visão cristã de mundo, ele vai se dar de forma muito natural, de forma que quanto mais você conhece, tem o conhecimento de Cristo, a sua mente, o seu coração é transformado pelo conhecimento da revelação especial, as pontes e as conexões necessárias com o conhecimento científico da sua área, seja ele em física, né, nós somos aqui na área de física, né, mas também em outras áreas, ele vai se tornando também como parte dessa ponte, né? E aí você vai cada vez mais amadurecendo, né, conforme a gente pode ver, né? Isso até no Lamaitre é evidente, né, de que nessa citação aí, né, há dois caminhos para a verdade, e eu decidi seguir a ambos. E aí é interessante porque, juntando isso com o que eu falei, né, de que nesse aspecto, a criação como um todo, né, Lamaitre entendeu de que revelava a verdade sobre Deus, e de que não eram verdades que estavam contidas nas Escrituras, mas ele entendia que por causa das Escrituras, ele entendia de que o mundo fora criado, e de que a partir de então, por esse mundo ser criado, mesmo com a sua complexidade, a complexidade de equações, de leis para modelá-los, né, de que essas equações também elas eram ou elas faziam parte da verdade revelada por Deus, né? E aí, não sendo uma verdade revelada nas Escrituras, mas uma verdade revelada no mundo natural, mas que por ser revelada fora das Escrituras,
ela tinha, digamos assim, um status semelhante àquilo que era revelado nas Escrituras. E aí, para acho que fechar, né, essa, essa investigação aí no mundo entre o diálogo de fé cristã e ciência é importante entender, né, e que a ciência, apesar de ter a sua dinâmica muito mais rápida do que a dinâmica no mundo teológico, né, ela também é um conhecimento que serve para a gente amadurecer, né, do que vem a ser essa questão da verdade, né, da gente englobar e saber de que as verdades também que envolvem a ciência, elas também são apoiadas em muitos aspectos e fortalecidas pela crença cristã. E aí eu acho que é isso.